Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o caso Escher versus Brasil, um dos casos que integram uma sequência de casos paranaenses que foram levados ao sistema interamericano, à comissão e à corte, todos versando sobre direitos de camponeses, de trabalhadores rurais, ou melhor, sobre a violação de direitos desses grupos sociais. Então eu estou falando aqui do caso Escher, que é o caso que eu vou comentar neste vídeo, mas também dos casos Sétimo Garibaldi, que já foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com condenação do Brasil, do caso Antônio Tavares, que já está tramitando na Corte Interamericana, não mais na comissão, e que muito em breve haverá de ser julgado pela Corte Interamericana. Esse caso, Antônio Tavares versus Brasil, eu já comentei no canal. E além desses todos, eu também me refiro aos casos Diniz Bento da Silva versus Brasil, que foi alvo de um relatório de mérito da Comissão Interamericana, e também o caso Sebastião Camargo Filho, alvo também de um relatório de mérito da Comissão Interamericana. Estes dois últimos casos não foram levados à corte porque os fatos tratados neles datam de período anterior ao início de vigência da jurisdição da Corte Interamericana em relação ao Brasil, ou seja, eles são anteriores ao dia 10 de dezembro de 1998. Pois bem, esse caso Escher foi julgado pela Corte Interamericana em 2009 e os fatos que lhe deram origem, os fatos que foram julgados, os fatos de fundo, se referem à monitoração, ao monitoramento e à divulgação indevidas, à interceptação arbitrária, concedida pela Justiça, mas concedida por uma juíza que operou em ilegalidade, de maneira indevida, monitoramento e divulgação de conversas telefônicas de trabalhadores rurais, ou seja, telefones de um sindicato rural, de associações de trabalhadores rurais, foram monitorados, foram interceptados indevidamente, e pior do que isso, o conteúdo dessas falas foi divulgado para a imprensa, foi divulgado em rede nacional de televisão, por agentes públicos do Paraná. Essa interceptação telefônica foi realizada pela Polícia Militar em um contexto de grave conflito social relacionado à reforma agrária no Brasil, num período em que o Estado deu início e realizou diversas ações de reintegração de posse no estado do Paraná. Esse caso, ele aperfeiçoou a jurisprudência da Corte Interamericana, ele movimentou para frente a jurisprudência da Corte Interamericana sobre a tutela do direito à privacidade e do direito à liberdade de associação. A juíza que concedeu essas interceptações não foi provocada, não foi atiçada, não foi demandada pela Polícia Civil, nem pelo Ministério Público. O Ministério Público tampouco ofereceu parecer antes da decisão judicial. Além disso, a decisão judicial não foi minimamente fundamentada pela juíza. A juíza, em determinada decisão, ela se limitou a dizer: defira-se o pedido, cumpra-se. E esse pedido foi feito por um policial militar, que não detém atribuição para esse tipo de conduta. Portanto, essa ação implicou na ingerência indevida da vida privada e implicou o desrespeito à honra e à reputação das vítimas, desses trabalhadores que tiveram sua privacidade, seu direito à privacidade violado. As conversas eram de caráter privado, nenhuma das pessoas consentiu com o conhecimento por parte de terceiros dessas conversas. E pior do que isso, as conversas que se encontravam sob sigilo, segredo de justiça no processo em que estava ocorrendo essa interceptação, elas foram divulgadas, como eu já disse, para a imprensa. Portanto, o artigo 11.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi violado. Além disso, também se violou o artigo 16 da Convenção em relação ao direito de liberdade de associação, porque as interceptações realizadas não visaram a um fim legítimo, não visaram a investigação de crimes graves, e mas sim visaram a monitoração indevida, a perseguição, a hostilidade às atividades associativas de trabalhadores rurais. Isso num período, como eu falei, em que
As autoridades estatais estavam determinando a desocupação de propriedades rurais na região. Para além disso, para além dessas violações iniciais, o Estado violou os artigos 8º e 25 da Convenção Americana, os deveres que contém os deveres de proteção judicial e de recursos judiciais para as vítimas de violação de direitos humanos, uma vez que o Estado não procedeu a diligências investigatórias minimamente adequadas para determinar a responsabilidade pela divulgação do material que foi enviado e depois divulgado por emissora de televisão em rede nacional. A pessoa que violou o sigilo, o segredo do processo judicial inicial não foi descoberta e não foi investigada. Também o direito ao devido processo legal, o direito à proteção judicial e aos recursos judiciais, esses direitos foram violados pela ação da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Paraná, que não fundamentou a sua decisão quanto à absolvição da juíza, que concedera aquela interceptação telefônica de maneira indevida. A Corregedoria se limitou a dizer que não havia elementos para indicar o cometimento de faltas funcionais por parte da juíza, portanto, arquivou esse procedimento administrativo. A Corte, nessa ocasião, determinou que o Estado adotasse algumas medidas de reparação pelos direitos violados, que podem ser divididas em medidas de indenização, medidas indenizatórias, medidas de satisfação e medidas contendo garantias de não repetição. Indenização, em dinheiro, medidas de satisfação em memória, em alusão à honra das vítimas, buscando recompor aí o status moral das vítimas, e por último, medidas relativas a garantias de não repetição, no sentido de prevenir a ocorrência de novas violações similares a essas. A Corte não reconheceu o dever de pagamento de indenização por dano material, uma vez que disse que não lhe chegou provas nesse sentido, provas adequadas nesse sentido. Porém, a Corte condenou o Brasil ao pagamento de dano imaterial, de dano moral, em razão do sofrimento psicológico, da angústia, da incerteza e das mudanças pessoais causadas pela intromissão na vida privada dessas vítimas e pela divulgação arbitrária de suas conversas para todo o Brasil. E também em razão da denegação da justiça pela violação dos seus direitos. Em razão disso, as vítimas receberam, cada uma delas, o valor de $20 mil. O Estado brasileiro foi condenado a pagar $20 mil para cada vítima. Como medidas de satisfação, foi determinado pela Corte a publicação da sentença em diário oficial ou em outro jornal de ampla circulação nacional e também em um jornal de ampla circulação no Estado do Paraná. Também foi ordenado pela Corte que a decisão conste em website, em um site oficial da União Federal e também do Estado do Paraná. Por último, como medidas de não repetição, a Corte reconheceu e determinou que as investigações e o julgamento, e se for o caso, a sanção dos responsáveis pelas violações de direitos humanos, sejam realizadas de modo eficaz e de modo célere. E também ordenou a capacitação dos agentes públicos, dos agentes do sistema de justiça e dos agentes do sistema de polícia, com uma formação contínua, ou seja, não basta um curso de capacitação, mas sim uma formação contínua que deve se estender, nas palavras da Corte, por um tempo suficiente para cumprir os objetivos de uma boa capacitação, de conscientização e de informação aos profissionais do sistema de justiça e do sistema de polícia para que esses fatos não mais se repitam. E para finalizar aqui o vídeo, eu quero trazer os parâmetros protetivos que foram definidos pela Corte neste caso, que são os seguintes. O âmbito da privacidade caracteriza-se por estar isento e imune a invasões ou agressões abusivas ou arbitrárias por parte de terceiros ou de autoridade pública. Também a Corte definiu que, ainda que as conversações telefônicas não se encontrem expressamente previstas no artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos, trata-se sim de uma forma de comunicação incluída no âmbito de proteção da vida privada. Portanto, as interceptações telefônicas estão protegidas pelo artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Também a Corte reconhece que o artigo 11 protege as conversas realizadas por meio de linhas telefônicas instaladas nas residências particulares ou nos escritórios, seja seu conteúdo relacionado a assuntos privados do interlocutor, seja com o negócio ou a atividade profissional que desenvolva. Isso é muito interessante porque esse caso
não tratou de interceptações realizadas no ambiente domiciliar, na casa das vítimas, mas sim no ambiente profissional, no ambiente associativo. E também a Corte reconheceu que esse mesmo artigo 11 compreende tantas operações técnicas direcionadas a registrar o conteúdo mediante a gravação e a escuta, ou seja, a gravação, a própria interceptação, como qualquer outro elemento do processo comunicativo, ou seja, informações sobre o destino das chamadas que saem ou a origem daquelas que ingressam, a identidade dos interlocutores, a frequência, a hora e a duração das chamadas ou quaisquer outros aspectos que possam ser constatados sem a necessidade de registrar o conteúdo da chamada através de gravações ou de conversas. Portanto, veja que o direito contido no artigo 11 em relação à privacidade quanto ao conteúdo das chamadas, das ligações telefônicas, das conversas mantidas em chamadas telefônicas, tudo isso, de maneira ampla, está protegido pela Convenção Americana de Direitos Humanos no seu artigo 11. Também, um outro parâmetro muito interessante está no artigo 15 da Convenção, que consagra o direito de reunião pacífica sem armas, e que se diferencia do artigo 16, que trata da liberdade de associação. O artigo 16 foi violado nessas ações aí do caso Escher. E pressupõe o artigo 16 o direito de reunião de pessoas que se caracterizada por habilitar pessoas para criar ou participar de entidades ou organizações com o objetivo de atuar coletivamente na consecução, na realização dos seus mais diversos fins, sempre quando estes, obviamente, sejam legítimos. Esse é o direito previsto no artigo 16, o direito de liberdade de associação. E para finalizar, em relação aos direitos 8º e 25, a Corte reiterou o seu entendimento já pacífico, no sentido de que é dever dos Estados investigar e que esse dever de investigação não é apenas uma obrigação de meio e não de resultado. Tudo bem, apesar disso, trata-se de uma obrigação de meio que deve ser encarada como um dever jurídico próprio, deve ser encarada de maneira séria e não como uma simples formalidade condenada de antemão a ser infrutuosa, ou seja, um mero simulacro. Não se trata o dever de investigação de uma mera gestão de interesses particulares que dependa da iniciativa processual das vítimas ou dos seus familiares, ou do aporte privado de elementos probatórios. Portanto, não basta, para que se cumpra com o comando previsto no artigo 25, que existam os recursos formalmente, que os recursos em abstrato estejam previstos na lei, mas sim é necessário que os recursos estejam revestidos de verdadeira efetividade. Muito obrigado.